Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Me acompanhe aqui no slide. O tema da nossa aula de hoje é Goiás em Contexto. Quando estamos falando de Goiás em Contexto, é justamente da formação e ocupação do território goiano. Então, o território goiano atual, ele foi constituído sobre os antigos territórios dos povos indígenas que aqui viviam e que foram também colonizados. Então, vai ter uma nova configuração do espaço do nosso território por conta das diversas expedições que aconteceram por conta da tentativa de expansão e também de espalhar o povo para diversas regiões geográficas do Brasil. E nesse período, vamos ter um mapeamento e a necessidade de conhecer e explorar o território brasileiro. Essas expedições que percorreram Goiás desde o início da colonização vão modificando a organização espacial desses territórios e também vamos ter inicialmente questões de que as primeiras ocupações efetivadas aqui no estado foram pelos colonizadores até 1722, quando encontraram ouro. Essa própria questão do desenvolvimento e do espaço do território, inicialmente é voltado por conta dessas regiões que tinham ouro e quando esses garimpeiros sabiam, eles iam, construíam sítios e povoados naquela região onde tinham minérios, onde tinha ouro, mas com o escoamento desse material, esses povoados e essas cidades, elas acabavam morrendo ou tendo uma diminuição significativa no número dos seus habitantes. Voltando aqui para o slide. Essas expedições, elas estão restritas a conhecer e explorar o território sem essa preocupação de fixar-se nele. Então, é importante a gente ter uma noção de que essa relação com a organização do espaço, ou essa organização espacial do estado de Goiás, no período colonial, era voltado somente para essa colonização no interesse de adquirir minérios e que também estava sujeito ao Tratado de Tordesilhas, que acabavam colocando e limitando também os espaços, os territórios que poderiam ser colonizados. E oficialmente, quando falamos do Tratado de Tordesilhas, é o período em que Portugal só poderia colonizar as terras localizadas até 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. E caso esse tratado ele não fosse respeitado, a fronteira das terras de Portugal e Espanha, como tinham, haveria conflitos nessas questões desses dois países que colonizaram o Brasil ou que tinham esse tratado. Então, o Tratado de Tordesilhas é justamente quando a Espanha ela não se preocupa em defender suas fronteiras e começa a ter, assim, uma ocupação do território que lhe pertencia. E com o passar do tempo, novas terras foram sendo incorporadas ao território brasileiro e os limites do Brasil colônia ultrapassaram a demarcação. Então, temos aqui uma imagem que remonta e remete ao Tratado de Tordesilhas e essa divisão de terras, na qual o lado existia de Portugal e também um lado que era referente à da Espanha. E essas demarcações estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, elas acabaram sendo legitimadas posteriormente pela ocupação efetiva do território pela coroa portuguesa. E assim, por volta de 1707, já abrangiam uma grande parte do território nacional atual. Então, vamos ver que durante muito tempo, esse território que hoje conhecemos como Goiás fazia parte da capitania de São Paulo. E a capitania de São Paulo acabava sendo um centro tanto econômico como político. E o próprio estado de Goiás dependia muito dessa capitania de São Paulo, porque fazia parte dele, inclusive muitos dos ouros que acabavam sendo encontrados no estado de Goiás iriam parar para a capitania devido às tributações. Então, após a emancipação do estado de Goiás, assim sendo um estado independente, não adentrando mais na capitania de São Paulo, teve uma definição de seus limites, que em 1748 a capitania de Goiás passou a contar como uma superfície de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa questão dessa divisão também vai provocar guerras, essas guerras políticas.
no qual essa expansão, aumento de territórios e até mesmo independência e criação de novos estados vai ter esses conflitos políticos devido que esses estados deveriam provar não só uma certa independência política, mas independência econômica, gerando assim lucros, desenvolvimento de infraestrutura e também aumento no número da sua população. Voltando aqui para o slide, vamos ver que esses impactos, essas guerras políticas entre as capitanias vizinhas, era tanto para defender quanto para ampliar o seu território, justamente porque a posse e as extensões dessa terra acabavam significando uma saída da estagnação econômica, pelo qual as capitanias do interior do país acabavam atravessando, por uma maior tentativa de integração com regiões mais desenvolvidas ali do país. E quando falamos dessas regiões desenvolvidas, são principalmente as regiões litorâneas do nosso país, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. E vamos ver que quanto mais próximos esses territórios que estavam em desenvolvimento se aproximavam das capitanias, que era um centro econômico do país naquele período, nessa época localizamos a própria capitania aqui, o próprio Rio de Janeiro, como um centro do desenvolvimento econômico do país. Então, quanto maior tinha essa aproximação, maior seria a integração desse território na questão econômica do desenvolvimento do país. Então, essas disputas territoriais que aconteceram entre os estados vizinhos, que faziam fronteira com Goiás, e até mesmo entre duas grandes comarcas do estado, ali no sul e a do norte, brigavam entre si para definir se emancipava ou não parte do norte do estado, o que acabou acontecendo. E também para que fossem definidos limites do estado do qual conhecemos hoje. Então, só para a gente ter uma noção maior, o estado de Minas Gerais pertencia a Goiás, porém Goiás perdeu mais de 250 mil quilômetros quadrados, que correspondem às terras hoje do Triângulo Mineiro. Também vamos ter o estado de Goiás originalmente ocupando estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no qual o próprio estado de Goiás vai perder cerca de 160 mil quilômetros quadrados, mas vamos ter também a separação de Tocantins do estado de Goiás, que vai resultar em exatos 340.117,7 quilômetros quadrados para Goiás, com esses números de quilômetros quadrados. E o que ocorre? Para o estado de Goiás, isso era interessante, porque deixava a região mais compacta geograficamente, tornando a administração do estado algo mais fácil. Além de tornar essa administração mais fácil, também transformava, assim, esse desenvolvimento econômico de uma forma mais fácil. Então, tinha uma região menor, que tinha um desenvolvimento significativo para o estado, que gerava lucro e aproximava ele de Rio de Janeiro através desse desenvolvimento econômico. Voltando aqui para o slide. Então, a descoberta do ouro aqui em Goiás em 1722 vai levar a uma ocupação efetiva do território, porém, vamos ter problemas, como mencionado no início da aula, que essa ocupação, ela só ficava inicialmente enquanto durasse o ouro. Na medida que o ouro fosse diminuindo nessas regiões, essas cidades, esses locais ou territórios acabavam diminuindo o número da sua população. Então, nesse período, tivemos garimpos, em princípio, transformando-se em povoado. Essa duração de tempo dependia exclusivamente da fartura com que a terra respondia às esperanças dos garimpeiros. Esses lugares iam surgindo, mas a maioria não passava de simples aglomerações de palhoças, sem nenhum conforto, sem nenhuma infraestrutura. Em outros casos, haviam regiões que recebiam cidades de status que conseguiam se desenvolver e se perpetuar como cidades coloniais. E foi assim que vai nascer os dois mais ricos patrimônios arquitetônicos e urbanos de Goiás: Vila Boa, cidade de Goiás, que na época era a capital e capitania de Goiás, e Meia Ponte, atual Perinópolis. E a aparência das cidades coloniais eram praticamente as mesmas, tendo os mesmos desenvolvimentos ali, conjunturas arquitetônicas. Vamos também ter, nesses desenvolvimentos, por exemplo,
redor da Praça Central, que eram construídos igrejas e matrizes, edifícios públicos, as casas burguesas e, sobretudo, as formas de sobrado, que eram uma das características em comum da arquitetura desses locais. Na corrida do ouro também do Estado, vamos ter algo que foi rápido, que vai ter uma curta duração, só de apenas 100 anos, de 1722 a 1822, em que o Goiás vai passar do Novo Eldorado, que recebia imigrantes de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Maranhão e até do norte do Brasil, e nisso vamos ver que essas pessoas que eram atraídas pela fama atrás da busca do ouro no estado, vai ser uma população que futuramente vai começar a migrar para outras áreas em busca de novas extrações do ouro. Ou seja, inicialmente essa população que veio para Goiás também vai sair dela. E com essa decadência do ouro, o estado de Goiás vai começar a desenvolver a atividade agropastoril, que vai originar um novo desenvolvimento econômico para o estado, já que antigamente, essa atividade agropastoril, ela só servia para aquecer o mercado interno, ou seja, para alimentar as pessoas que trabalhavam nas minas. Porém, com essa seca do ouro nas minas, essa atividade acaba se desenvolvendo e originando uma forma de criação de alimentos para alimentar outros estados, outras regiões, outras capitanias ali. Voltando aqui no slide, então, vamos ter essas áreas de grande desenvolvimento no sistema da agropastoril, que é Rio Verde, Jataí, Mineiros, Caiapônia, Serranópolis, Montevidu, entre outras. E vamos ter também, nesse período, uma forma de predominância da atividade agropastoril que vai durar entre o século XIX até as primeiras décadas do século XX, como no período da extração do ouro, sendo prolongada assim na ausência de fatores de povoamento mais estáveis e capazes de atrair e fixar uma população. E essa colonização que vai ser organizada e a implementação dela futuramente em polos industriais, com que assim a ocupação humana do espaço goiano fosse irregular, pontual e depois descontinuada. E vamos ter várias tentativas de colonização oficial, vamos ter grupos de fazendeiros também dominantes que vão criar residências à vinda de imigrantes para Goiás, justamente porque eles acreditavam que a vinda desses imigrantes provocaria mudanças sociais, comprometendo a organização espacial vigente, e vamos ter também uma elevada concentração de terra nas mãos de alguns poucos proprietários. E, além disso, vamos ter a permanência de grupos estrangeiros no estado que vai encontrar barreiras naturais, que eles não vão se adaptar ao clima, não vão conseguir ter uma qualidade de vida por conta justamente do clima, da questão do tempo, vão abandonar o campo e vão se instalar nas cidades em que tem um clima, um ambiente mais semelhante ao seu país de origem. Vamos ter também a colonização oficial aqui, sendo um fracasso completo, devido que a colonização espontânea, que foi o que povoou o estado de Goiás gradativamente, através de fluxos migratórios, vindo principalmente de Minas Gerais e do Maranhão, que povoaram o estado. Vamos ter também, mostrando-se de muita mais forma eficiente do que a colonização oficial, visto que o homem brasileiro era mais adaptado às condições climáticas e locais daqui, de se fixar nas terras daqui. E esse povoamento também vai encontrar esses obstáculos, como eu mencionei para vocês, em várias outras regiões do território goiano, do estado e de outras regiões. Então, a gente tem uma noção de que os estrangeiros que vieram para cá, eles encontravam-se com dois grandes problemas. Um era da própria população que já vivia aqui, os grandes fazendeiros, que tinham medo desses estrangeiros virem com ideais de seus países e fazer uma mudança ou uma influência impactativa no sistema político do país. E a outra era também a questão do próprio clima do país, que acabava dificultando a permanência desses estrangeiros nas regiões, que faziam eles migrarem para outras localidades em que o clima parecia mais com o do seu país de origem. Terminamos nossa aula por aqui. Até a próxima.